Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso último episódio do ano do Pod Money. A gente falou aí sobre várias coisas ao longo do ano, vários temas que a gente não conseguiu dar conta, né, de tanta coisa que tem passado e de tanta mudança que aconteceu. E esse esse último episódio é para fazer uma retrospectiva de tudo que passou, de tudo que a gente já viu nos nossos episódios e de temas que a gente tratou aqui em paralelo. E a gente vai começar falando um pouquinho, né, sobre como que foi o ano da gente, né? Algumas coisas que aconteceram aí nesse período. Professora Neide, como é que foi o seu ano de 2023? Como é que foi essa breve retrospectiva? Boa tarde a todos. Que ano, né, gente? Que ano intenso. Não sei se para vocês foi assim, mas para mim foi muito intenso. Não acabou. Eu ainda tô ligada no 360, não é nem no 220. Fechando ciclos relevantes, passei a usar óculos, a novidade de 2023, mas dentro da intensidade, eu acho que fechando o ano de forma muito positiva. Ai, que legal. E você, professora Paula, como é que foi o seu ano? Então, meu ano também, cara, passou tão rápido que a gente nem para pra pensar, né? E agora eu tô pensando, nossa, o que eu fiz esse ano? Parece que a gente não fez nada, né? Mas foi um ano de muito, muito, muito aprendizado. E de começar um podcast, né? Exatamente. Tem que falar sobre isso também, né? É uma etapa nova. Exatamente. Fechando ciclos também e começando novas... não vou nem falar carreiras, assim, novos sonhos, né? Realizando coisas. Foi bem legal. Que legal. E você, professor Daniel, como é que foi o seu ano? Eu estou bastante otimista, sabia? Porque a gente viu tanta coisa acontecendo, né? E a gente vê que as coisas ruins que podem ter acontecido, que eram para acontecer, que foram previstas e que ainda tem coisa para ser vista para o próximo ano, eu acho que serviram de aprendizado. Mas no ponto de vista do empresariado, eu vejo que a gente está ascendendo. O futuro é promissor. Eu só fico preocupado para o lado do setor público, né? Que não fecha a reforma tributária, outros não sabem o que fazerem com a reforma e só mexem nos impostos. Quer dizer, as ideias estão no mercado, que é onde interessa, e é nisso que eu estou focado. Calma, não acabou o ano ainda. E pra você, Marcos, como é que foi? Conta aí. Esse ano foi até que bem interessante, né? Às vezes quando a gente fala interessante, não dá nem para dizer que foi bom ou que foi ruim, mas ele foi interessante porque muita coisa mudou. Foi o ano aí que eu passei a assumir o curso de economia na Uninter, né? Foi um ano de muitas entrevistas, muitos convites para falar sobre alterações no cenário aí nacional, o que impacta na vida das pessoas. Teve o nosso podcast, né? Que foi uma coisa muito legal e que está se consolidando. Mas eu tenho que dizer que foi um ano assim interessante, foi intenso, muita coisa mudou, também fechou outros ciclos, né, começaram novos e muita perspectiva. Parece que é exponencial, né, Daniel? A gente só vai olhando assim, opa, o próximo ano parece que vai faltar dia para as coisas que a gente assumiu o compromisso nesse ano. E falando nisso, né, já iniciando a nossa pauta, uma das coisas que a gente leva em consideração aí desse ano que passou para falar sobre temas importantes, como vocês ouviram, a gente falou aí sobre a reforma tributária, né? A gente teve um novo governo, né? Teve uma alteração de poder e com essas alterações, é claro que vem muitas mudanças no cenário político, no cenário econômico e a gente viu inicialmente aí essa questão ligada principalmente aos gastos do governo, né, a dívida pública, né, uma mudança do que era antes, então a definição de um teto de gastos do governo passou para o arcabouço fiscal e que até agora ainda não é muito claro, mas como o Daniel mencionou, né, no cenário aí econômico voltado para o setor público, há sempre uma incógnita, né, porque a arrecadação do governo sempre significa aí digamos assim, um incentivo digamos, de ordem negativa para o empresariado, porque tem a questão tributária, né? Tem essa carga tributária para poder fazer aquilo que ele pretende, aquilo que é a expectativa também do seu eleitorado em termos de realização. Nesse sentido é que uma das principais pautas que a gente teve ao longo do ano foi, sim, a reforma tributária, não é, professora? Foi uma super pauta e eu estava tão otimista com a reforma. Para mim já ia ter saído agora, né? A gente está acabando dezembro, tem 10 dias para o recesso, né? Dos políticos. E a gente não sabe se de fato vai sair a reforma ou não, né? Mas foi um tema que a gente abordou bastante. Eu, particularmente, estudei muito a reforma, porque eu tinha certeza que ia sair, porque foi tão rápido na primeira vez lá no Congresso. Votaram em sei lá quantos dias ou quantas horas. O Senado demorou um pouquinho mais, mas passou no Senado. E aí voltou para o Congresso, porque tivemos alteraçõezinhas ali
alguns pontos do texto do Senado, e agora a gente não sabe, né? Porque dia 23 entram em recesso. Parece que tá essa semana para ser votado, né? Hoje é quarta-feira, dia que a gente está falando aqui, dia 13 de dezembro, então a gente ainda não tem nenhuma informação. Mas eu vi uma notícia hoje que eles querem aprovar até o dia 23 de dezembro. Óbvio. É típico do Congresso. E assim, ó, na verdade, isso aí me assusta um pouco, né? Claro Porque não vai dar tempo. Dá. Não vai dar tempo da gente, né? Não dá mesmo pra gente, não. A Mas dá gente não tempo vai poder deles questionar, aprovar. porque a gente já vai querer Natal. Não, mas é para daí- isso mesmo. Né? Aconteceu agora no Paraná, recentemente, houve um aumento no final do ano passado, a surpresa que a gente recebeu no estado do Paraná, outros estados também tiveram a mesma coisa. Foi um aumento do ICMS de 18% para 19%. E agora, o governador do estado, ele aumentou o ICMS padrão de 19 para 19,5%, entre outras e outras alíquotas. A primeira justificativa, a redução lá do custo do gás natural, entre outras e outras. Aí ele fechou a justificativa para a Assembleia justamente aprovar, mas a gente sabe que não tem um mérito técnico e sim mais político dentro disso, aprovar essas medidas, né, baseado na reforma tributária. Poxa, gente, já está Sim, justificando eu ia uma reforma falar isso. tributária que nem saiu ainda. Na Então, verdade, é uma antecipação da arrecadação, talvez, né? exato. Então, ó, não vale crítica, não vale observação, só que vale a gente colocar aqui, deixar um pensamento na cabeça das pessoas. Olha, está fechando o ano e eles estão aprovando uma série de coisas que não vai dar tempo da gente pensar, Não que é vai dar exatamente o que você falou. Não vai dar tempo. Até uma coisa interessante, né, da reforma, quando ela passou pelo Senado, ela foi com o texto do Congresso, né, então foi lá com o texto já da PEC 45A, né, já alteradinha. O Senado devolveu, ele no dia da votação, que eles aprovaram, tinham 837 ou 27 emendas na reforma, no texto original, 820 tantos. Então, era muita emenda. Dessas 800, 200 foram aprovadas, ou 200 e pouquinho. Então, é muita coisa que foi aprovada também. E eu sempre vou no site do Senado ou no site do Congresso para ver exatamente o que aconteceu. Essas emendas estão tão separadas que a gente não tem um texto compilado. Então, passou aumento de salário, às vezes, para ministro, que estava ali escondidinho, mas a gente está falando de reforma, então a gente não vai entrar nesse assunto. Passou uma CID lá, que, nossa, mas a gente não tinha mais só 2 tributos, agora parece que tem 3, aí vai ter mais o IS, que é 4, então tem algumas coisas que a gente, de repente, poderia discutir, né? Mas parece que é uma estratégia boa, né? Quando você está perto de uma grande comemoração, de uma festa, você dá notícia ruim, né? Daí não dá tempo, não vou pensar Abafa. nisso agora. Não dá tanto impacto, Daí né? reduz o impacto. Eu não sei como é que a Neide não fica arrepiada com essas coisas obscuras, porque a contabilidade é uma coisa clean, né? É para ser uma coisa transparente, né? E começa a encontrar esses buracos, né, Neide? O que você acha? Então, eu estava pensando aqui, enquanto vocês dialogavam, que o ano está acabando. Se 24 for semelhante a 23, janeiro já vai ser muito intenso, por vários aspectos, né? Em 23 foi aquela insegurança em relação ao novo governo, 1º de janeiro já, né? O que vai acontecer? Empresários segurando recurso para não investir, né? Na incerteza do que viria, né? 19 de janeiro, boom! Um fato bem relevante da Americanas. 11 de janeiro, perdão, foi antes ainda, 11 de janeiro. Ou seja, é muito no início, né? Falam que no Brasil o ano começa no carnaval. Depois não, isso não se aplica mais, não. Talvez para os contadores, não. E 24, se seguir nesse ritmo, vai ser da mesma intensidade, né? Então, o que aconteceu lá? Aconteceu aquele caso da Americanas e aí o mercado aqueceu, né? Primeiro a insegurança, esquece a insegurança. Agora vamos discutir aqui que está faltando dinheiro numa empresa que tem uma relevância no mercado e vamos ver o que acontece. Então, 24, férias provavelmente vão ser limitadas, né? Curtas, né? Curtas. Porque se não passar agora, deve passar no começo do ano, né? A reforma. Não sei também, né? Que vai começar mais um ano de discussão, né? E aí a gente pode arrastar. Que a pressa, na verdade, é aprovar agora para que o texto... para que se cumpra o prazo dos 10 anos, né? Também da reforma. Eu ia te perguntar. Então, em que instância nós estamos falando especificamente da reforma tributária? Nós estamos com o Senado avaliando, ou o Senado já aprovou? O que falta agora para entrar em vigor, Paola?
O Senado aprovou dia 8, eu acho, de novembro. E aí voltou para o Congresso, porque aí o Senado aprovou com alterações do texto original. E aí, quando tem alteração, volta para o Congresso fazer uma nova votação. E aí, depois que o Congresso, se ele aprovar tudo que está ali, vai para o presidente sancionar, de fato, a alteração da legislação, né? Então, em 10 dias, o Congresso tem que dar o ok e o presidente dá o ok. Exatamente. Eles têm que trabalhar bastante, então, em 10 dias para ser em 23, senão, provavelmente, primeiro trimestre de 24, né? 10 dias, né, corridos, porque 23 já é no outro sábado, né? Dia 23. Tá bem Então, apertado. para os empresários, o que fica, né, já o alerta de que é muito provável que essa mudança ocorra em 24, né? Com vigência Ai, em... Neide, nossa, Surpresa de Natal. Cara, olha... eu ia falar, eu ainda acredito que sai esse ano. Mas com vigência, para começar a valer a partir de... É que vai valer em 2026 só 26, o começo, né? Então... Mas de toda forma já tem que estruturar. A gente já vai ter que estruturar, né? Os seus negócios, pensar em orçamento, pensar Exatamente. em... Porque se a gente aprova... São muitas coisas envolvidas. Se a né? gente aprova só o ano que vem, porque daí vai ter recesso, se o Congresso não aprovar, vai ter o recesso, eles vão voltar, daí eles vão discutir de volta, aí demora mais um tempo a discussão, porque daí não tem mais a pressa, né? Porque eu acho que a pressa agora é do fim do ano mesmo, do recesso. E aí a gente tem, se continuar o mesmo texto, a gente tem menos tempo para colocar em prática o que a reforma está falando, e é muita mudança, né? E eu vou perguntar assim, mas por que a tua aposta é que saia mesmo nesse ano? Eles têm interesse de que É isso feeling, prof. Meu sexto sentido tá me falando. Mas eu acredito que eles têm pressa sim. O Congresso, tanto é que quando o Senado aprovou, foi para o Congresso, se falou muito, a gente vai aprovar parte da reforma, aquilo que é mais importante com relação à alteração dos tributos, unificação, a forma de apuração, a tributação no destino e tal. Então, a gente vai aprovar uma parte da reforma para que ela já tenha esse prazo que a gente já colocou dentro do texto. E o Congresso falou, não, a gente quer aprovar tudo, 100%. Então, você não tem a sensação de que para o setor público, esse negócio de impostos e tributos é só número? Você para e pensa assim, Marcos, você está com as contas difíceis de pagar, aumentou o colégio do seu filho. Você chega lá para o Elton e fala assim, Elton, aumenta meu salário. Ele não está perguntando se ele quer aumentar, você está mandando ele aumentar. Aí você chega para o mercado e diz assim, olha, o pãozinho hoje está mais caro porque subiu o leite lá das minhas crianças, então eu vou subir o preço do meu pãozinho aqui. É mais ou menos isso que o setor público está fazendo. E o que eu percebi agora no começo do ano passado é o seguinte, eles aumentaram de 18% para 19% o ICMS, né? O que acontece? Começa o ano, paga as contas que tinha que pagar, só que você não fez uma proposta sólida, você só aumentou os impostos, a arrecadação cobriu esse buraco e descobriu porque não se sustenta isso, e agora chegou no final do ano, a conta não fecha de novo, vai aumentar de novo. Mas assim, eu acho que são duas coisas, a gente precisa separar os assuntos. Um é o que está acontecendo, por exemplo, a nível estadual no Paraná, que aí veio no forceps, sem argumentação, sem discussão, só veio. Né? E não é a mesma coisa? Não, esse que a Paula está trazendo aqui, que é a nível nacional, eu vou trazer a fala do Augusto Flores, da nossa palestra do manicômio tributário. Para bem ou para mal, muda, eu falei manicômio? Tá certo, manicômio tributário. É isso aí, manicômio tributário. Mas Aliás, quem não assistiu, recomendo fortemente. Para bem ou para mal, Daniel, precisa mudar, não pode seguir da forma como está. E chegar no modelo ideal, se a gente ficar discutindo para chegar no ideal, é tipo, né, qualquer coisa, qualquer mudança de uma organização. Você precisa começar de alguma forma. Se não ficar perfeito, tá tudo certo, mas começou. Porque essa reforma tributária, ela está sendo discutida há 50 anos, Paola? Desde que a gente tem... muito tempo, parece. Mas a proposta deles é sempre ajuste de alíquota, ajuste de alíquota, ajuste de alíquota. Mas ali, na PEC que a gente tem, que é uma mudança, né, nacional, muito relevante, e bem impactante, assim, ela não é totalmente ruim. Eu sei que você odeia pagar imposto, eu sei que você não gosta nem de falar comigo. O Marcos adora, mas eu não gosto. Daniel não gosta nem de me ver.
Eu devo ter cara de imposto. Né? Começa a lembrar de imposto de renda no que vem, Deus me livre. Mas assim, ó, a gente está falando de simplificação, né? E a simplificação, exato. a gente está falando de uma simplificação. Ah, vai demorar. Mas, é como a Neide falou, a gente né, tem 50 anos essa aplicação tributária hoje. O texto da PEC é de 2019, que teve atualização agora em 2023, mas a gente está falando de uma simplificação. É o melhor? Não é o melhor. Aí o problema tem que ter alguém lá para liderar, que a gente não vai concordar aqui. Eu acho que a reforma tinha que aumentar o imposto de renda, você acha que não tinha que cobrar imposto nenhum, o Marcos acha que, beleza, tá bom, acho que a simplificação é isso mesmo, por causa do PIB. E a Neide fala, beleza, eu acho que podia tirar mais o imposto. E a gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas assim, vamos aprovar isso aqui, e aí com o tempo a gente vai discutindo. A gente não está falando da reforma como um aumento eu vou falar de aumento de alíquota, pode ter aumento de arrecadação sim, né? Então a gente não está falando que vai ter um aumento de alíquota, porque a alíquota, isso é bem importante eu acho a gente falar, né? A alíquota que muitas empresas grandes pagam hoje, a gente fala, não, mas a empresa grande paga 18 de ICMS, 10 de PIS e COFINS, e aí soma tudo isso daí, dá 28, vai pagar 27, vai ficar a mesma. Na verdade, vai diminuir, porque esses 28, ele é um cálculo que eu falo que é por dentro. Se ele é por dentro, quando a gente tira o cálculo, ele vira 34%. Então, a empresa vai ter uma redução na carga tributária, porque ela vai pagar só os 27, meio que está sendo especulado, né? Não que é essa alíquota. Então, a gente não está tendo um aumento na alíquota, mas bem provavelmente a gente vai ter um aumento na arrecadação. Não porque a alíquota aumentou, mas porque a gente simplificou, porque outros setores, alguns vão ser impactados e outros não. Mas se a gente ficar, né? Até o Augusto Flores também falou isso. Eu falei, mas por que a gente não faz 3 alíquotas? Né? Uma para a indústria, uma para o comércio, uma para serviço, né? De repente, separar por tamanho. Ele falou, Paola, porque... E assim, eu vejo o ponto de vista dele, eu até gostaria que tivesse alíquotas diferentes. Mas ele falou, mas a gente sempre vai continuar com essa mesma mudança de, nossa, a gente aplica isso para isso, então sempre vai ter uma barreira no nosso sistema tributário, sempre vai dificultar. E isso a reforma não vai facilitar. Eu acho que também o movimento dos estados agora, no caso do Paraná, né, é justamente por conta da perspectiva de mudança do sistema tributário, e ele também está querendo aproveitar ao máximo, enquanto ele ainda tem, digamos, autonomia para realizar essas ações e garantir uma maior arrecadação. Porque o governo, o estado, o local, ele sempre vai querer, por exemplo, assegurar que ele cumpra com as metas que ele estipulou, e ele, claro, a primeira ferramenta que ele tem é aumentar a carga tributária, né, se ele vai cumprir mesmo depois ou não, mas a intenção dele nesse momento é essa. Então, como a coisa é nebulosa, e eu acho que é isso justamente que está criando, talvez 2024 um ano mais interessante do que 2023, porque a gente já tem muita coisa agendada. A gente já tem uma agenda, diferente de 2023, que a gente começou com muita, digamos assim, esperando muitas surpresas, porque não saberia exatamente o que ia acontecer. A gente percebeu que durante 2023 a gente teve bastante coisa de regulamentação e se discutiu temas muito importantes, como a reforma tributária, que está na pauta, e simplificar, né? Veja a dificuldade que é a gente debater sobre isso e começar a dar sentido e a perspectiva diferente, tanto de especialistas quanto de, por exemplo, as pessoas que estão no processo produtivo, que vão questionar como que vão ser impactados. Então vai ter bastante pauta para o ano que vem. E falando em regulamentação, né, um outro episódio aqui para a gente também fazer um cruzamento aqui, a gente teve a regulação das criptomoedas, né? Em 2023, acho que a gente teve um encerramento de um ciclo que foi bem interessante, porque até esse ano, a gente viu 2022, 2021, alguma coisa já, mas a gente começou a perceber aí como as criptomoedas começaram a derreter, começaram a desaparecer, muitos golpes surgiram, uma dúvida sobre o real valor que esse tipo de ativo tem nas contas. E ninguém mais, digamos aí, gabaritado para falar sobre isso do que o professor Daniel, que acompanhou, entusiasta das criptomoedas ainda. É verdade, tem tantas que surgiram, assim, não vou digitar o nome das principais, que o pessoal vai pensar que é justamente um motivo para você especular, né? Mas o problema das criptomoedas é justamente esse, né? É engraçado que ela traz uma tecnologia, ela envolve essa tecnologia em outros processos que não só moedas, né, digitais ou no caso as criptomoedas, né? Mas ela traz muita coisa, como por exemplo o real digital, que é o DREX, por causa do blockchain, da existência dele, da dinâmica das criptomoedas, é que ele vai passar a existir, né, a partir provavelmente o ano que vem, não vi exatamente a proposta.
é interessante, né, que as pessoas prestem bem atenção nas coisas que a gente está falando aqui agora, porque quando a gente começar o ano que vem no Pod Money, a gente já está prometendo que vai arrebentar nos temas, porque a gente já vai começar com o pé direito no ano, né, para ninguém perder um momento do nosso Pod Money, que vai ser uma coisa atrás da outra, e a gente já está montando a pauta, né, Neide, né, Marcos? Para justamente falar dessas coisas. E a criptomoeda, no caso, a moeda digital um desses assuntos que vai ser para o ano que vem. E desse ano foi uma necessidade a regulamentação das criptomoedas, porque elas eram vistas exatamente como moedas que você compra como um ativo que realmente existia, e não é bem assim, né? A visão dele é que ele é um ativo digital, e assim tem que ser reconhecido. E você vai pagar imposto para aquilo que você ganha naquilo que você está especulando. O que as pessoas têm que tomar cuidado é que uma criptomoeda não está atrelada a um bem, diferente, por exemplo, de um token. Quando você investe num NFT, ele pode estar relacionado a qualquer tipo de ativo digital, ou seja, que não existe efetivamente, ou que tem, no caso, algum valor, né? Ou ele pode ser um token, que pode estar relacionado com um ativo de verdade, né? Ou ele pode ser só uma criptomoeda, em que ele vale aquilo que as pessoas querem pagar por ela. Por exemplo, o Bitcoin hoje vale mais de 200 mil reais, porque, olha só, vale mais do que 200 mil. Da última vez que eu falei aqui sobre criptomoeda, ele valia 130. E ele só vale 200 mil reais porque as pessoas querem ir lá e comprar ele, né? E tem por vários motivos. Por que as pessoas compraram criptomoeda agora? Por crise americana, por crise de guerra das Guianas, por uma série de coisas que aconteceram durante o ano. Então a criptomoeda é isso, é uma fuga, é uma forma de você especular, de você fazer um investimento paralelo, não um investimento de verdade. Então, o que eu posso dizer é, aproveita esse ganho que foi a regulamentação das criptomoedas no Brasil, né? Essa visão governamental para justamente, não para controlar a criptomoeda, que fica isso bem claro, né? Mas sim para dar um rumo para elas, para demonstrar o valor que elas realmente têm na nossa economia, que elas são reconhecidas como um ativo, mas que as pessoas tomem muito cuidado na hora de investir nesse tipo de ativo, porque ele pode te trazer ganhos e perdas em questões de segundos ou até de dias, né? Então... eu acho que o interessante dessa discussão é justamente que a gente tem aí, por um lado a gente está vendo simplificar grandes sistemas, por outro, coisas que antigamente eram muito simples, né, como a própria transição de dinheiro, agora a gente tem que entender dessa tecnologia por trás, né, e o Banco Central tem feito um papel muito importante, muito interessante, né, na criação do Drex, que é o real digital para ter controle e que vai fazer parte da nossa realidade aí no dia a dia, né? Então conhecer a tecnologia vai complexificar aí a nossa capacidade de compreensão, né, mas para simplificar no final a operação. E falando sobre isso, a gente também tem que pensar como que isso vai ser sustentável, né? Será que todas essas ações vão ser sustentáveis? E aí, para falar de sustentabilidade, ninguém melhor do que a professora Neide, né, professora? Como é que é essa perspectiva? Como que foi esse ano e como que vai ser o próximo? Foi um ano muito interessante nesse aspecto, porque, por um lado, nós temos vários cases que me envergonham do ponto de vista de ESG, né, que é ambiental, social e de governança. Como nós mencionamos, iniciou já o ano com escândalos contábeis, com um comprometimento da credibilidade das informações divulgadas e do trabalho da auditoria. Fechamos o ano, infelizmente, seguindo com casos, né? Tivemos aí os que mais chamaram a atenção, né? Começou com Americanas, foi para 123 Milhas, Magazine Luiza, agora, essa semana, né? KPMG, que é uma empresa de auditoria que regulamenta, que tem, digamos, né, o poder de avalizar as informações, criou um site para fugir da punição do governo, ou seja, eles estavam envolvidos em ato corrupto, foram punidos e para fugir criaram que eles deveriam divulgar a punição na sua página principal, aí criaram uma outra página que ninguém tem acesso e divulgaram nessa nova página. Então, por um lado, tem muitos cases negativos que me envergonham, mas que eu acho ótimo que apareçam, porque toda a discussão que surge a partir dessas polêmicas leva a uma compreensão da importância da gente seguir.
E aí, por outro lado, tem vários aspectos que me orgulham, né? Porque nós tivemos a regulamentação internacional, as primeiras normas internacionais, seguindo um padrão de divulgação de oportunidades e riscos de sustentabilidade. O Brasil seguiu as normas internacionais, então a Comissão de Valores Mobiliários aqui que regulamenta a divulgação de informações de empresas de capital aberto seguiu esse padrão. Então, a nível Brasil, a partir de 2026, todas as empresas de capital aberto precisam seguir um padrão, porque até então, o que acontecia, né? Vou pegar um caso bem antigo, mas que foi bem forte, né? O caso da barragem lá de Mariana, lembra? Né? Rompeu a barragem, comprometeu toda uma comunidade, muitas pessoas morreram, mas e todo mundo questionou por que nós não sabíamos que corria esse risco? Tivemos o caso agora, final de novembro, né? Ou início de dezembro, é tudo tão intenso que eu já me perdi em Maceió, né? Do afundamento da terra da Braskem lá. A Braskem tem uma extração de sal, né? Uma mina de extração de sal, e o solo começou a afundar. Então, nós não evoluímos em boas práticas, mas a partir do momento que se evolui em divulgação, aí você diz assim, o risco é esse. E você precisa estampar esse risco. Então, é tanto de sustentabilidade quanto de energia também. E a CVM também aprovou o projeto da Bolsa de Valores aqui do Brasil, da B3, de implementar medidas para trazer diversidade para as altas gestões das empresas de capital aberto. Então, também, a partir de 26, todas as empresas de capital aberto precisam ter pelo menos uma pessoa que se identifique com o gênero feminino e uma pessoa de um grupo subrepresentado, né? Aí seguindo lá todas as medidas de subrepresentação do IBGE, enfim, dos órgãos responsáveis, que pode ser então preto, pardo, índio, pessoas com deficiência, ou qual que é o outro grupo? Me fugiu agora. LGBTQIA+, né? Na composição do Conselho de Administração ou da diretoria estatutária. Então, nós estamos evoluindo de forma regulamentar. E o interessante é que essa última norma é pratique ou explique. Se você não fizer, não vai acontecer nada com a empresa de forma imediata. Mas você precisa dizer que não fez. E aí você entra com a reputação. Você pode ficar com a sua reputação manchada. Olha que legal, né? Eu fiquei pensando enquanto você falava, né? Porque isso faz parte aí da governança corporativa, né? E o princípio de governança é o mesmo para o Estado, né? Para o setor público, que é a questão da representatividade, né? Se você tem um conselho que não tem representatividade, é claro que as ideias vão ficar dentro do grupo de interesse ou do grupo privilegiado. E quando a empresa tem capital aberto, ela tem aí uma função pública bem mais ampla, né? Até porque as pessoas podem apostar nessa instituição, né? Colocando lá, comprando ações, esse tipo de coisa. Eu achei sensacional isso. E eu fiquei pensando enquanto você falava, Neide, né, que esse ano também teve aí para recuperar, né, as pessoas que estavam com problemas. A gente sempre vê as pessoas que estão endividadas, as pessoas comuns, né, os CPFs, né, não os CNPJs, as outras. Será que o país tinha que fazer um desenrola aí também para essas grandes empresas que parece que estão acumulando mais dívidas do que deveriam e não estão correspondendo às suas expectativas? O que você acha? Vai ter que ter um programa desenrola aí para grandes? Ai, vou te dizer, Marcos, que na verdade há esse tipo de programas. A professora Paula tem mais propriedade para falar disso, mas quando se trata de questões de comprometimento de imagem, de fraude, de atos corruptos, aí é porque você quer ganhar mais do que todo mundo ganha. Então não é nem por uma questão de não ter dinheiro em caixa, mas é que eu quero extrair o máximo que der. Vamos pegar o caso da 123 Milhas. O que eles faziam, né? Eles usavam o dinheiro da compra do pacote do adiantado, Marcos, adiantado, que foi em 2019, por exemplo, para comprar a passagem da Paola, que foi em 2018. É um INSS privado. Exatamente. Eles sempre estão trabalhando, eles nunca estão colocando o capital deles, né? Sempre o banco faz isso, né? Da previdência de viagens aí, o sistema previdenciário de viagens. Se o banco pode, por que eles não podem? Mas é que eles...
Mas é que eles fizeram uma contabilidade criativa lá, né? Então, eles Criativa usaram é ótimo, né? contas de pessoas, dos familiares, empréstimo. Então, eles maquiaram a contabilidade também para mostrar. A gente tá bem, olha que a gente tem dinheiro, nós vamos comprar. E eles estão investigando a questão da pirâmide também, não 2, 3 milhas. Então, existe A lógica, uma fraude atrás, né, da Previdência. No Só Brasil, preciso o que falta é destacar justamente que isso. o que é contabilidade criativa? Isso não é legal, tá? Criatividade é legal, mas contabilidade criativa é um termo usado justamente quando você frauda a informação contábil. Exato. Não é um exemplo a ser seguido. Mas o que dá destaque justamente, que eu acho que as pessoas tinham que parar para pensar para o ano que vem, é a falta de você analisar, de você explorar e de você saber, né, da informação. Por exemplo, você falou sobre o... Não vou voltar para o caso, mas só um exemplo que você falou no caso de Mariana, né? Se você acessar o Sistema Integrado de Desastres, né, de Informações de Desastres, chama-se S2ID. É uma base de dados lá que você baixa em Excel, no portal de dados abertos do Ministério do Desenvolvimento. E lá você vai ver diversas ocorrências que aconteceram em Mariana, em uma série de outras barragens no Brasil, que não são evidenciadas, não são noticiadas, né? E que podem trazer, inclusive, esses desastres que acontecem depois. Aí você pergunta assim, como é que eles não viram que ia acontecer o desastre de Mariana? Poxa, se você olhar na própria base de dados, você pode perceber que claramente não precisa ser técnico, não precisa ser engenheiro, para descobrir que existe uma possibilidade de acontecer uma coisa maior. O que falta? Informação, falta investigação, né? Divulgação. Falta o quê? Que é o que vai ter agora. Opinião pública. As pessoas confundem senso comum com opinião pública. Senso comum é a pessoa, o cidadão ficar falando um monte de asneira, pensando que é, e na verdade a realidade é outra. A cidadania é você entender o que está sendo feito, você mesmo investigar enquanto pessoa e denunciar, né? E é disso que a contabilidade existe, senão fica daquela contabilidade criativa. É interessante, Daniel, você mencionar a contabilidade, porque para quem não acompanha deve estar pensando assim, o que sustentabilidade tem a ver com finanças? O que tem a ver com contabilidade? O que tem a ver com economia, né? E é uma mudança que aconteceu, a mudança que ainda não aconteceu, mas está em vias de, que foi aprovado o projeto da nova diretriz curricular para o curso de Ciências Contábeis no Brasil. E nessa mudança, nessa atualização, o que vem? Os contadores passam a ser responsáveis por informar, reconhecer e reportar informações não financeiras, inclusive as de ESG, que são do aspecto ambiental, social e de governança corporativa. Então, o contador não fica mais se preocupando só com balanço, com DRE, com o que mexe com dinheiro, com impostos, como o senso comum imagina, né? Mas o reporte é muito maior. Tanto que nossos estudantes já estão com o curso todo adaptado para esse novo perfil. Perfeito. Começar 2024 assim. As pessoas são todas iguais, sejam elas homens ou mulheres, né? E uma coisa que é muito mais importante ainda, tudo tem um valor e não precisa ser financeiro. Que é justamente essa visão da contabilidade ambiental. Eu fiquei deslumbrado com isso. Contabilidade ambiental, simplesmente você registrar aquilo que tem um valor ambiental, que pode trazer muito mais, pode valer muito mais para uma empresa do que o próprio dinheiro que ela fica contabilizando. É fantástico, é genial. Mas é interessante isso, porque é importante, né, colocar até como uma ideia que acaba fugindo, na maior parte das vezes, da percepção de cada indivíduo, né, seja ele um empresário, seja um consumidor, que é a própria ideia de como que os princípios funcionam, né? Então, a gente está falando aqui de princípio de sustentabilidade, né? A sustentabilidade não é algo que surge sem consciência, sem saber o que você está fazendo, como que você está se relacionando. A gente fala de dinheiro aqui, é o nosso, digamos, recorte para falar sobre qualquer outra questão relacionada à sociedade. E aí, quando a gente está falando sobre justamente como que a sustentabilidade vai ser afetada, é justamente os alertas de consciência, por isso que a gente fala de regulamentação, de normatizar algumas coisas, fala de reformas que vêm para simplificar, né? E às vezes até questões que acabam parecendo muito polêmicas e estão na ordem do debate aí entre política e economia, né? Esse ano foi o ano que a taxa Selic
baixou, né? E a gente pôde acompanhar por boa parte do ano Acabou uma de ter disputa ferrenha, né? E um debate que, do meu ponto de vista, eu tenho que dizer para vocês, como economista aqui, né? Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de ver tanto o governo quanto o Banco Central brigando por uma pauta legítima. Né, de tentar explicar como que funciona a taxa de juros. Porque não adianta você simplesmente querer dizer assim, não, o Banco Central está certo, o governo está errado, ou o governo está certo, o banco está errado. Não, precisa ver o que é que está em jogo e como que as coisas funcionam. E não foi à toa que várias vezes fui chamado para explicar as diferenças entre os tipos de inflação, né? Porque no senso comum, as pessoas pensam em inflação, é inflação, aumentou o preço do copo, o copo foi inflacionado. E não, né? Inflação sempre é aumento generalizado de preço. Ou o próprio debate aí que o Daniel trouxe no começo, falar sobre o papel do imposto na inflação. Né? Tem aí uma característica de agregar, né, valor ali, diferença monetária ao preço, mas o imposto em si, ele não gera inflação. Porque É um quarto tipo, né? É um quarto tipo. Não, né? ele é uma carga que deve ser arrecadada, ele vai impactar É um peso sim. morto, eles chamam de peso impacta, morto, lembra? né? Mas o problema é que, se você não pensar em princípios, né, se não houver imposto, se a gente imaginasse até um mundo assim, não vamos mais pagar imposto. Vamos tentar imaginar um governo que possa existir sem orçamento. Né? Qual a legitimidade que ele teria para impor regras e fiscalizar? Ele não fiscalizaria, porque ninguém faz a fiscalização de graça. Ele teria que ter aí seus agentes, teria que ter seus atores. Eu não vejo por aí pelo não ter imposto, eu digo pelo mau uso do imposto. Não, então, mas aí... se aumentar a alíquota e você não apresentar uma proposta. Mas aí muda a perspectiva. Nesse sentido, por exemplo, se a gente tivesse uma carga tributária maior e não tivesse que se incomodar em ter que adquirir bens públicos por meio privado, a exemplo da educação, né? Em vez de mandar meu filho para a escola pública, eu mando ele para a escola privada. Né? Aí sim é um problema, porque você já paga imposto e esse imposto não efetiva um serviço que deveria estar sendo garantido. Né? Então, a relação do imposto e da carga tributária muda em perspectiva, mas a inflação ela vem com outros problemas que estão relacionados à quantidade de emissão de dinheiro, não contabilizar o lastro. Né? Então, essas questões aí vão ter, digamos, outras perspectivas. A gente vê até tanto a coerência, né? Porque a gente teve até a eleição aí do Milei na Argentina, que ele estava com umas propostas parecidas com essa, assim, né? Eu vou acabar com a carga tributária, não vai ter Banco Central, a vida vai ser maravilhosa, a gente vai comprar tudo em dólar. Mal ele assumiu, ele já garantiu que ele não vai fechar o Banco Central, porque o Banco Central não emite só moeda, né? Ele tem a Casa da Moeda dentro das atribuições dele, mas o Banco Central cumpre um papel importante de fiscalização, né? Das instituições, da emissão de produtos e serviços. E a primeira medida dele foi fazer o quê? Carga tributária. Ele hoje vai onerar e já explicou que os próximos 3 anos vão ser ruins, né, para a população de maneira geral, porque eles vão ter que pagar mais imposto para que o Estado possa realizar suas ações. O problema é que as pessoas não pagam mais imposto, depois elas só negam, né? Então, esses são problemas que eles vão ter que dar conta. Então, são promessas e então havia uma incoerência antes da eleição e há uma instabilidade agora de garantir que ele seja pago, porque daí a gente vai falar, né, quanto maior a complexidade da regra, é mais fácil você pensar em formas de burlar. Né? Eu acho que esse é um dos princípios ligados à reforma tributária. Quanto mais complicado eu prefiro fazer um caminho que talvez me seja aí mais simples, mas que eu corra um risco maior, mas eu vou ter um ganho maior do que propriamente assumir uma responsabilidade. Até porque o governo não sabe fiscalizar, porque é tão complexo, não é só para a gente, né? É para o governo também. Então ele não vai conseguir falar, beleza, vou fiscalizar, mas eu não sei calcular o imposto, será que está certo, né? Ele podia estimar, pelo menos, né? Porque aquela condição funciona mais ou menos assim. Eu ganho R$1.000 por mês e pago, digamos lá, R$100 de imposto. Me sobra 900 para sobreviver. Quando você aumenta o imposto, você está tirando o dinheiro do cara. Então você aumenta de R$100 para R$200 o imposto, ele vai ter que comprar a mesma comida, pagar as mesmas contas que ele tinha, só com 800. E não tem como você fazer milagre com isso. Mas aí, eu entendo que você falou do governo, da gente não receber em troca o dinheiro que a gente paga, né? Porque a gente... porque ele não é... Não dá para generalizar. Exatamente. Eu acho que tem muito governo que vai claro. lá, faz a cotação do cimento direitinho, faz o projeto da obra como tem que ser feito, né? Faz na hora certa, tipo... coloca a empresa, por exemplo, de pedágio para funcionar porque é justo, não simplesmente tira e deixa esburacar. Depois, ou fica lá 10, 20 anos, né? Como fazendo uma reforma do mar. Quando ele faz a coisa assim, e tem muito governo que faz assim com responsabilidade, aí vale a pena pagar cada tostão em impostos.
problema é quando você fica aumentando essa alíquota porque você não fecha a conta. Mas não, a aqui gente- está faltando dinheiro, aumenta a alíquota. Vou aumentar um pouquinho, mas assim, Mas ele não vai aumentar a arrecadação, ele vai assim, ó. Vai acontecer que nem aconteceu esse ano. Vai aumentar, assim, nos 3 primeiros meses vai aumentar a receita do governo, ele vai tapar o buraco, depois acabou o dinheiro das pessoas, porque aumentar imposto não significa que a pessoa vai ganhar mais para pagar mais imposto, né? E aí faz um novo buraco, e daí ele vai discutir um novo aumento de alíquota, e isso vira uma bola de neve. E eu dou o exemplo do Paraná, né? Mas você pode pegar, tem uma série de estados que estão fazendo exatamente a mesma Claro que coisa. estão, mas assim, ó, eu acho que a gente, como cidadão, também não faz nosso papel de ir lá e às vezes a gente... E eu até devia fazer mais isso, assim, de divulgar mais, eu falo. No ano passado que teve a eleição, eu peguei todos os projetos de lei, eu li todos os projetos em relação à parte econômica e tributária, e divulguei, fiz live, eu debati bastante com minha audiência, e eu mostrei para as pessoas, olha aqui, ó, se vocês querem saber onde está sendo gasto o fundo eleitoral, né, os candidatos podiam usar o dinheiro, tá tudo aqui, está transparente. Até hoje a gente consegue entrar, a gente consegue ver a empresa que mais recebeu de todos os candidatos, é que a gente sempre vai nos presidentes, né, que são menos e são o que mais a gente debate. Todos eles gastaram muito mais em uma empresa de publicidade, de marketing. E aí eu falo, beleza, gastou nessa empresa, o que a gente faz? Aí eu, como auditora, vou lá, vou pegar o nome da empresa, pego o CNPJ dela, vou lá, que dia que essa empresa abriu? Ela abriu, tem 3 meses. É verdade, É verdade, como? é verdade. Tem 3 meses. Quem são os sócios? Eu começo a investigar a vida das pessoas. E a gente tem transparência em todos os âmbitos, federal, estadual e municipal. A gente tem que ir lá no estadual, então, vou lá no site do Cefaz, vou olhar onde o governo do estado está gastando dinheiro. Ah, mas Paola, poxa, aí eu vou olhar, nem tenho força. Você não tem força, mas nós dois juntos vamos levar essa informação mais para frente. Então, a gente vai ter mais força, aí vamos juntar a Neide, vamos juntar o Marcos, vamos juntar nossos alunos todos, e a gente vai ter mais força para começar a cobrar. Então, a gente não é fiscalizador. Sabe quando que a gente é fiscalizador? Quando a gente põe o CPF na nota. Exato, a gente é cidadão. E o papel do cidadão é exatamente isso que você falou. Ou seja... Fiscalizar também. Fiscalizar, ser responsável porque pela a gente está regulação. pagando para eles, né? Ó, eu te contratei, vou ter que pagar esse salário, tá embutido aqui, e eu quero que você me devolva com uma educação melhor, com uma segurança, para não ter que ficar pagando seguro para tudo. Só que a gente não faz isso. A gente não vai lá no site. Ah, beleza, às vezes a gente vai, eu já fui. É difícil? É difícil. Mas aí a gente tem que começar a questionar mais. Questionar, sabe? Eu vou trazer aqui a participação do Daniel Jakovski. Se eu pronunciei errado, me perdoe, Daniel. Isso, mau uso de impostos, como corrupção, mala de dinheiro do GDEL, ou dinheiro na política, assim, desmotiva. Ao contrário, se aqui cortou, os impostos voltassem para o povo. Eu só quero deixar uma coisa muito bem clara aqui. Uma coisa é o papel do ente público em gerir esse recurso, e sim, nós temos que ter uma postura fiscalizadora e de cobrança. Isso é intrínseco a nós. Na nossa casa, se alguém usar nosso dinheiro, nós vamos fazer a gestão dele. Nossa responsabilidade. Mas eu quero trazer outra pauta, que eu acho que é muito mais relevante. Vamos parar de exigir dos políticos e dos entes públicos uma postura diferente da que a gente pratica. Exato. Então, não pode ser normal dizer fraude a imposto. Não paguei imposto de renda porque usei uma nota que não existe. Tá errado. Tá erradíssimo. Como que eu vou cobrar de um ente público se eu mesma não faço, né? Então, eu acho que a grande virada de chave para o Brasil e para a nossa vida é, a partir de 2024, cada um fazer a sua parte. Isso mesmo, indigne-se, mas A pague imposto. partir do momento que cada um fizer a sua parte, a conscientização do todo vai ser influenciada. Super. Então, se eu estou pagando corretamente e eu percebo que fulano está ali, né, Dançando lá. com aquela mala de dinheiro em casa e achando muito legal ter uma mala de dinheiro em casa, todo mundo pode ter uma mala de dinheiro em casa. Mas, gente, hoje em dia você ter dinheiro vivo em casa é porque você não pode reconhecer ele. Normalmente é isso. Ou você tem muito medo, né? Comece a fazer sua parte. Essa eu acho que é
A pauta da vez. Isso mesmo. Eu acho extremamente Excelente. importante isso, porque é justamente a ideia do princípio de novo, né? Se você às vezes está indignado, você está indignado porque alguém roubou ou porque você gostaria de estar naquela condição, né? Porque às vezes a gente está Chato, reproduzindo isso numa escala menor, né? Ah, eu vou num consultório e alguém fala assim, ah, não, mas para emitir a nota fiscal eu vou colocar mais tantos por cento. Faça ele colocar mais tanto por cento, vai sair mais caro para você, mas você está dando uma lição justamente naquela pessoa porque ele estava cometendo um ato ilícito. Exatamente. Né? Era um ato corrupto de sonegação imediata do imposto, né, que ele deveria pagar e que na verdade você entra num acordo comum quando você não pede a nota fiscal. Então eu vou pagar menos, ok, e ele também não vai pagar imposto. Então nós dois roubamos de quem? De toda a sociedade. Exatamente. O cara que chega e fala assim, olha, você não tem o direito de simplesmente aumentar a alíquota de imposto, dizendo simplesmente que tem que tapar buraco no caixa. Mas, por outro lado, eu não posso chegar e aceitar a condição do cara me dizer assim, olha, te faço um desconto, mas sem nota. Sem nota Deus fiscal. me livre, eu vi um negócio desse e vai embora desse estabelecimento, porque esse cara está tirando dinheiro do teu bolso de qualquer forma. Ou vai embora, né? Ou Vai vai embora. embora. Vai embora. E assim, Vai embora. a gente pode denunciar. Exatamente. A gente tem não aceita aqui isso. a gente tem a nota Paraná, a nota Curitibana, vários estados têm. A gente pode entrar nesses aplicativos e denunciar o estabelecimento Exato. lá. Eu já fiz isso. Eu também. Já fui de chegar lá, de dizer o meu Sou CPF e descobrir depois na relação que eles não Que emitiram não a emitiu. nota fiscal. E eu fui lá e denunciei e voltar, e daí passaram a registrar. Pô, a gente ganha prêmio, né, quando você usa o CPF. E assim, ó, até... Já vale a pena Desculpa fazer, né? te cortar, prof. Assim, ó, eu acho que é legal a gente falar isso da denúncia, porque às vezes a pessoa vai falar assim, eu vou denunciar, mas não vai acontecer nada. Acontece Vai, sim, porque acontece. no aplicativo você faz a denúncia, manda o documento ou manda a informação que aconteceu, o próprio aplicativo vai te responder, vai falar, beleza, então ó, a gente vai, eles vão sempre devolvendo e você vai comunicando até A o loja fiscal ir responde lá. a A loja fiscalização. responde, então eles vão questionar a loja, por que você não emitiu? E aí ele vai chegar num tempo que você vai validar aquela informação, beleza, aconteceu isso mesmo, e aí a empresa pode ser autuada, né, e etc. Então você pode acompanhar essa informação que você prestou lá dentro. E aí a gente vira o cidadão. Que a gente tá falando que isso é. mesmo. E não é assim, tipo, simplesmente uma condição de tudo certinho, de fazer, não, é muito Caxias, é muito... Não, não é. Não é? É uma questão de lógica. Você está cobrando e você quer que pagar menos impostos, mas está enchendo de buraco na arrecadação do Estado. E aí você diz assim, não, ele não tem justificativa, por exemplo, ele simplesmente quer tapar um buraco. Pois é, mas um dos buracos pode ser justamente esse, da sonegação, né? E ó, imagine se a gente tem 50% de sonegação, né, Neide? Imagine que a gente tem 50% de sonegação. Imagine. Só imagine. Imagine que todo os 100% das pessoas pagassem de fato imposto. Hoje eu vou falar só do ICMS. O ICMS é 19%, com 50% de sonegação. Se todo mundo pagar imposto, o ICMS não pode reduzir pela metade? Mas olha, isso que você falou eu achei bem legal porque é justamente isso. Quando você não paga o imposto na hora, quando você entra no acordo, não, vai sair mais barato se eu não pedir a nota fiscal, é por essa razão que você paga mais imposto Vai no ficar final do mais caro exercício. amanhã. Justamente porque ele não está entrando e aí o um governo dos vai motivos. tentar fazer o quê? Vai tentar aumentar a carga tributária para ver se ele consegue arrecadar mais e aí você está pagando mais imposto. Porque o problema de pagar imposto é no momento em que você compra o produto. Até o Daniel citou o exemplo, lá sobra 900 para você viver um mês. Desses 900, é fácil de dizer que 350 do que você pagou, que você não pagou de forma ali, digamos, bem discriminada, mas ao comprar um produto foi imposto, né? A sua vida ficou mais cara justamente porque alguém deixou de pagar imposto. E quem deixou de pagar imposto normalmente? Quem pode mais. E aí, nesse sentido, né, é até interessante porque também a gente teve uma outra coisa que mudou, né? Agora os super ricos têm que pagar imposto. Transações que vão para fora do país, levar o dinheiro para fora do país, tem que pagar mais imposto. E Que tá absurdo, correto. né? Não, e é interessante falar, né? Porque às vezes o pessoal fica indignado, né? O pessoal fala assim, mas é um absurdo, porque é a lei do mercado, essas pessoas fizeram por merecer. Calma,
né? Quem vai pagar mais imposto é o pessoal tipo americanos. Essa galera que já estava aí, digamos, não pagando alguns impostos, né? Se beneficiando de algumas situações e ainda dando calote geral na comunidade. Não é aí médios empresários, nem grandes empresários entram nessa condição aí de super ricos, né? É uma outra categoria que sim, faz uma diferença muito grande quando esse dinheiro sai para fora e se a gente cobra deles, diminui a carga em relação aos mortais aqui, né? Essas pessoas que têm no dia a dia cumprir seu expediente, seu horário, né? Tem que ter uma ocupação para ter uma remuneração. É verdade. E torna o tributo ou a cobrança progressiva e não regressiva, como a gente vê, né? Exatamente. E vamos lá, encaminhando aí para as nossas pautas finais já, né? A gente já falou sobre várias coisas, vocês viram que os ânimos mudam, né? A gente fala sobre dinheiro e quando está pegando justamente no nosso dinheiro, falando para pagar mais aí, para não deixar o imposto ser sonegado, esse tipo de coisa, a gente já fica um pouco mais... nervoso, irritado, né? Porque, claro, né, não é fácil dizer que a gente vai pagar para melhorar o país, mas se não é uma ação conjunta, a gente tem um problema coletivo e esse problema se torna recorrente. O que mais que a gente tem de pauta? O que vocês lembram que passou Eu ia nesse ano? passar para você, na verdade, eu acho que de retrospectiva ficou bem claro que foi um ano intenso, positivo, né? Que os desfechos ainda vão vir, os frutos nós vamos colher. Mas eu queria ouvir de você, Marcos, do ponto de vista econômico. A Selic está baixando, isso significa o quê? As empresas vão gastar mais dinheiro, vão segurar mais o dinheiro. Qual que é a tendência aí para o ano que vem? O que eu vejo, assim, que eu acho bem interessante, por isso que eu falei, esse ano teve essa disputa pela taxa de juros, que ficou mais clara não só para especialistas, né, mas para o público de maneira geral, assim, entender qual é o papel dela, né, porque muitas vezes as pessoas falam, principalmente quem recebe aquela mensagenzinha do aplicativo do banco, falando assim, olha, uma ótima oportunidade para você, a taxa Selic está alta, então você vai ter um bom retorno. Eu, como economista, eu olho aquela mensagem e eu penso, nossa, a gente está ferrado, para não usar uma outra palavra, né? Porque isso é péssimo para a economia, significa que a gente está tirando dinheiro de circulação para tentar suprir um problema relacionado à inflação e quem paga essa taxa de juros é o governo. Então, aí o governo vai ter que fazer uma arrecadação maior, vai ter que forçar a poupança, esse tipo de coisa. Então, à medida que a taxa Selic baixa, vai fazer com que o ano vai exigir mais dos empresários, sim, para trabalharem, porque eles vão ter menos custo de oportunidade, digamos assim, uma vantagem maior de deixar o dinheiro parado. Ou seja, aquela receita tranquila de eu ter dinheiro, vou deixar no banco, não preciso aumentar minha produção, não preciso contratar mais pessoas, né? Vai acabar. Então, ou seja, a margem de lucro vai diminuir um pouco, mas isso para a economia como um todo é melhor, né? Porque vai gerar mais produtos e a gente sabe que quando a gente fala de mercado, e essa é uma outra questão que as pessoas têm, fala-se do mercado como uma entidade, assim, né? O mercado está feliz, o mercado está triste, né? Como se fosse alguém que tem que pegar no berço, acariciar para ele parar de chorar, né? E muitas vezes a gente acaba desconsiderando, né, que o mercado, ele só funciona quando você deixa as condições mais áridas para ele, né? Ou seja, eles têm que produzir com melhor qualidade e colocar no mercado a preços mais baixos. E isso quer dizer maior entrada de empresas no mercado, uma maior, digamos aí, disputa pela concorrência. Mas empresas que muitas vezes não têm concorrentes, essas não têm o mercado efetivamente no conceito mais puro. Elas simplesmente têm as vantagens, né? Às vezes a gente tem até o debate, vamos privatizar. Não estou dizendo que eu sou contra a privatização, mas nós vamos privatizar. Mas espera lá, só vai entrar uma empresa no mercado? Por que essa empresa, com quem que ela vai concorrer para baixar preço e ofertar qualidade? Aí a gente acaba percebendo como alguns princípios são colocados em esferas diferentes. Então eu acho que o ano que vem vai ser muito legal de ver aí um aprendizado de novo, para olhar como o mercado como ele realmente é, né? O mercado a gente deveria não estar agradando ele, a gente devia estar exigindo dele que ele entregue mais para a gente por menos. E não eu ficar feliz que, que ótimo, vou comprar só ações. Porque se você transferir todo o teu dinheiro só para ações das empresas, você não consome nada. Se você não consome nada, não tem por que produzir. E se ninguém produzir, não tem empresa que pague título nenhum. Aí a gente quebra. Então eu espero não ver uma crise, né? E espero que justamente seja esse ano em que hajam mais produtos, mais qualidade, né? E o mercado reclamando que está tendo que trabalhar muito para conseguir melhores resultados. Essa é a minha perspectiva, meus votos para o ano de 2024. Com uma visão super otimista, então, sim, né, para o mercado. E otimista também no nosso grupo, né? Temos a novidade aí, nós temos um grupo agora, nós temos uma página no Instagram,
uma página no Facebook e no YouTube. O grupo chama Finanças Uninter. Então, provavelmente, a partir de 2024, os episódios dos Pod Money sejam transmitidos pelo canal específico. Por favor, curtam essas páginas, as nossas redes sociais, porque além do Pod Money, tem outros conteúdos que nós produzimos e divulgamos nesse canal. Exatamente. Verdade. Acho que dá para finalizar. Eu acho que sim. Então, até o ano que vem, pessoal, boas festas, aproveitem bastante, façam bom uso do dinheiro aí, não gastem tudo, lembre-se das contas do início do ano, né? Para tudo começar tranquilo. E até o ano que vem. Até a próxima. Feliz Ano Novo para vocês!